Olá, bom dia! Chegou a sexta-feira, a queridinha da semana. Hoje é 25 de abril, véspera do aniversário da TV Globo, que está completando 60 anos. Durante toda esta semana, você está acompanhando aqui na telinha muita novidade nos nossos programas, telejornais e em toda a nossa programação. No NE1 você acompanha uma série de reportagens emocionantes que mostram a força da comunidade, o poder da união entre os moradores e como essa parceria transforma vidas todos os dias. E hoje você vai ver como um estilo musical que nasceu na periferia do nosso estado conquistou o Brasil e hoje é orgulho nacional. É música da gente, de gente da gente, que conta a história de todos nós. O brega é a nossa cultura e tem que respeitar. Mas a gente vai trazer outros assuntos nesta edição. Famílias com crianças pequenas estão procurando nos postos de saúde a vacina contra a varicela, mas não tem encanto nenhum. É uma situação que o NE1 está acompanhando desde o ano passado. Você vai ver também a doação de cabelo humano que a Receita Federal vai fazer para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Pernambuco. Essa carga é de mercadoria que estava sem a documentação necessária e por isso foi apreendida e tirada de circulação. E ainda chegou o momento da aposentadoria. Essa mudança na rotina de uma pessoa pode trazer sentimentos de tristeza e solidão. Hoje aqui no estúdio a gente vai falar sobre como lidar com essa novidade. E tem muito mais para você. Fique ligado no NE1, esse espaço é todo seu. Agora são 11 horas e 51 minutos. Hoje é o Dia Internacional de Enfrentamento à Alienação Parental. E o Tribunal de Justiça está fazendo uma campanha para combater esse tipo de violência psicológica que pode afastar a criança ou prejudicar o vínculo com um dos genitores. Natália Dielu conversa com a gente ao vivo. Como buscar ajuda nesses casos, hein, Natália? Bom dia para você. Bom dia, Maristela. Bom dia a todos. É possível pedir ajuda na Defensoria Pública do Estado, mas hoje, especialmente nessa data, o Tribunal de Justiça de Pernambuco está oferecendo um serviço de orientação aqui no Shopping Itacaruna, de onde a gente fala ao vivo. Essa campanha está acontecendo em vários shoppings, mas aqui no Itacaruna vai ter uma equipe de servidores do Tribunal de Justiça até as 8 horas da noite, para conversar com as pessoas, para tirar dúvidas, para dar orientação, onde elas podem buscar uma ajuda mais especializada. A gente está aqui ao lado de Lara Brasileiro, que é secretária da Coordenadoria Estadual da Família, do TJPE. Lara, boa tarde para a senhora. Explica para a gente, primeiro, o que é alienação parental? Boa tarde, Natália. A alienação parental é um fenômeno que acontece dentro das relações familiares, principalmente observada num contexto de separação. Quando essa separação acontece de uma forma litigiosa, com muitas dores, com muitas mágoas, muitas vezes acontece que aquele pai ou a mãe que é responsável pela criança, ele começa a manipular o emocional dessa criança para que ela passe a rejeitar aquele pai ou mãe que saiu da residência. Então, através de diferentes atos, de uma forma muitas vezes sutil, essa criança começa a internalizar esse sentimento de rejeição ou de abandono e ela passa a não querer mais essa convivência. Isso me parece muito subjetivo, De que forma a justiça consegue entender que ali, de fato, está acontecendo um caso de alienação parental? Sim, é verdade. É bastante subjetivo e desafiador, muitas vezes, diagnosticar. Então, muitas vezes, o magistrado ou a magistrada responsável pelo processo, ele se faz de uma equipe psicossocial que vai fazer uma leitura global daquela família, ou seja, vai sair apenas da escuta do pai ou da mãe para ouvir a família como um todo, porque essa dinâmica ela afeta a relação como um todo. Então, vai tentar entender o que é que está por trás daquela rejeição da criança, o que é que acontecia antes, quando o casamento ainda existia, que pode justificar aquele momento que está acontecendo ali, para entender se de fato não existe razão para aquele afastamento e de fato foi uma manipulação ou se existem outros mecanismos que explicam aquele afastamento. Porque tem situações em que um dos genitores acaba também se distanciando da criança no contexto de separação, E aí
é diferente desse diagnóstico que vocês fazem da alienação. Isso, é verdade. A gente muitas vezes nessa avaliação precisa voltar no tempo e entender como é que era a dinâmica da família antes do divórcio. Porque às vezes acontece que os papéis parentais, às vezes há algumas divisões que ficam desequilibradas, às vezes tem um responsável que ele é mais ausente de fato, e no contexto da separação, dependendo de como ela aconteça, é possível que naturalmente a criança ela se alinhe a um desses pais. Normalmente, quando é uma reação saudável, isso vai passar. Quando isso perdura por muito tempo, pode ser que existam algumas outras manipulações. Lara, só explica quais são as punições para um caso de alienação parental. Hoje, as principais são aquelas obtidas pela Lei 2.318 de 2010, que é uma lei que está em aperfeiçoamento, e as punições começam desde as mais brandas, que são advertência, muitas vezes chegam a multas, ampliação do regime de convivência dessa criança com o genitor que foi afastado, até aquelas que são mais graves, a depender, né, não vão sendo muito compatíveis com o caso, que pode ser realmente a ampliação total do regime de convivência ou a reversão da guarda. Então, aqui até as 8 horas da noite vocês vão estar oferecendo esse serviço, dando essas informações. Isso mesmo, a equipe da Coordenadoria Estadual de Família estará aqui no Shopping Itacaruna até as 8 horas da noite para entregar materiais informativos, tirar dúvida das pessoas, tanto da parte psicológica quanto da parte jurídica. Muito obrigada, então. Quem precisar de ajuda, né, quando a gente está falando desse tema, a alienação parental, pode vir, então, ao Shopping Itacaruna até as 8 da noite. Esse serviço que é gratuito por aqui, Maristela. Uma campanha necessária para a conscientização sobre este tema que é tão importante, né, Natália? E cargas de cabelo humano, que é usado para fazer lace, foram apreendidas pela Receita Federal. Todo esse material vai ser doado para a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Uma doação importante e emocionante. Juliano Roque está aqui com a gente para contar os detalhes dessa ação. Oi, Juliano, bom dia. Oi, Maristela, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Quando eu peguei essa pauta, chamou a atenção porque a gente já veio falar sobre apreensão de telefone celular, de roupa, de bebida, mas de cabelo, pelo menos eu, foi a primeira vez que estou cobrindo. Tá aqui ó, a carga, a gente está vendo aqui vários tipos de cabelo, tem cabelo grisalho, tem cabelo meio loiro, tem cabelo escuro, e tudo isso estava com uma pessoa só. Eu vou conversar agora com Ana Helena Cunha, nós estamos na Receita Federal, no Aeroporto Internacional dos Guararapes, para saber como é que foi isso. Ana, muito bom dia. Obrigado pela gentileza de conversar com a gente. Estava com uma pessoa só, foi? Isso, boa tarde. Essa apreensão ela foi resultante dos passageiros, né? Na realidade, os cabelos, como eles são cabelos humanos, eles são caros, eles dependem da anuência da Anvisa, que é a Vigilância Sanitária, né? E então, como o passageiro trouxe irregularmente na bagagem dele, ou seja, ele não trouxe com a documentação necessária regular, as mercadorias foram apreendidas e foi aplicada a pena de perdimento. E aí vocês vão doar? Nós vamos doar, que faz parte do trabalho social da Receita, a destinação para entidades que atuem na área das mercadorias. Muito obrigado, viu, pela entrevista. Agora, quem está recebendo esse cabelo é a Rede Feminina de Combate ao Câncer, representada aqui por Dona Maria da Paz. Está contente com esse presente para a Rede? Muito feliz, né? Estamos muito gratificados de ver que a Receita Federal ela transformou um ato ilícito em uma receita solidária. Onde é que vocês funcionam, Dona da Paz? Nós funcionamos no Hospital de Câncer de Pernambuco. A nossa entidade é lá a sede. Né? Vocês também presenteiam mulheres com câncer com perucas, é? Com certeza. São confeccionadas perucas e atendemos pacientes do Brasil inteiro que nos procurem. Para a gente entender, é muita gente, né, precisando de perucas. Por exemplo, por mês, vocês chegam a entregar quantas perucas, presentear quantas perucas? Em média, 50, 60, depende do tamanho, depende do trabalho que se faz naquela peruca que vai ser entregue. E eu pergunto para a senhora, qual a importância de uma mulher que não está com cabelo por conta do tratamento e recebe um presente desse? Nossa, o sorriso que ela esboça para a gente, aquilo dali, olha, dinheiro nenhum paga. É realmente muito gratificante fazer com que elas possam retomar suas realidades com a autoestima lá em cima, felizes. Eu imagino. Eu vou até pedir para a Lobo mostrar aqui. Mostra aqui a camisa de vocês. São costureiras, são também pessoas que fazem, né? Ó, que bacana. Amor, o remédio mais eficaz. Minha gente, é para qualquer doença. É para o câncer, é para gripe, é para dor de cabeça. Amor faz bem para tudo, né? E Silene é especialista em perucas e próteses. Ela consegue transformar isso que a gente está vendo nesse
objeto que se torna uma necessidade, né, para muitas mulheres, né? Para a autoestima, né? Para essas pacientes que nos procuram, que faz quimioterapia, perde os cabelos, pessoas que têm também alopécia, pessoas que têm lúpus. Então, assim, essas doenças, ela realmente traz uma deficiência capilar. E aí, a gente lá no Hospital de Câncer atendemos o nosso Pernambuco todo, que a gente diz assim, todos os estados, porque tem pessoas de São Paulo que nos procuram. É o nosso país Pernambuco, né? Fazendo história e presenteando o povo, né? Agora, deixa eu fazer uma coisa com você. Eu fiquei sabendo que cabelo era caro, né? Por isso, algumas irregularidades, infelizmente. Agora, eu estou vendo muitas diferenças nas cores. É realmente importante as próteses e as perucas com vários tipos de cores de cabelo? Porque ela me procura que é um preto, a outra que é castanho, a outra que é dourado, a outra que é... Assim, tem vários tipos de cores de pessoas diferentes. Aqui tem nessa sala várias pessoas com cabelos diferentes. A mesma coisa são as pacientes lá do hospital. Ana, tira uma dúvida pra gente. Estou vendo ali também uns rolos, que são fitas. Isso também faz parte da mesma carga dos cabelos? Sim, essas fitas são fitas que são utilizadas para aderir, né? Para colar, fixar de forma mais... São fitas específicas para esse tipo de produto, né? Aliás, eu fiquei sabendo pelas meninas, né? Porque nem eu sabia. E estou vendo também celulares novos, também vão ser doados? Sim, isso é tudo doado para a mesma entidade. No caso, os celulares são de outra apreensão. Entendi. Entendeu? Que de entrada irregular no país. A senhora já tinha acompanhado outra apreensão de cabelo? Em quantidades menores, mas nessa quantidade não. Olha que coisa, né? Dona da Paz, para a gente terminar aqui esse nosso abraço, me diga aí, quem quiser ajudar, faz o quê? Olha, pode nos procurar através do nosso Instagram, é o @Rede Pernambuco, Rede Feminina de Pernambuco, ou o nosso telefone 3217 8061. Pode ir também lá na rede, né? De vocês fazer uma visita, tomar um café, bater um papo. Claro, pode ir lá tomar um café, conhecer o nosso trabalho, entendeu? E até se tornar um voluntário de apoio, quem sabe? Por que não? Com certeza. Muito obrigado, gente. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo seu, pelo da senhora, ou também pela Receita Federal. Maristela, é isso. Ó. O amor é o remédio mais eficaz, não só para o câncer, mas para todo tipo de doença. Volto com você aí. Amor e respeito sempre. É um carinho na alma dessas pacientes que estão em tratamento, né, Juliano? E na área central do Recife, dá para conseguir atendimento de saúde e cidadania de graça hoje. Você acompanha imagens ao vivo do cinegrafista Christopher Moraes, que está no Sesc Santo Amaro. Até 4 da tarde acontece o projeto Colmeia, com exames, aferição de pressão e glicemia, orientação com equipes de enfermagem e nutricionista. Também dá para tirar segunda via de certidão de nascimento, óbito, casamento e divórcio, além de outros documentos como RG, carteira da pessoa com autismo e cartão passe livre. No Polo Bem-Estar, quem for ao Sesc Santo Amaro hoje vai poder fazer spa das mãos, limpeza de pele, corte de cabelo. Tem ainda atendimento para os bichinhos de estimação, com vacinação antirrábica, veterinário e agendamento de castração. Alguns serviços têm vagas limitadas, tá? Então, quem chegar primeiro é atendido. O Sesc Santo Amaro fica na Praça do Campo Santo. E a gente está vendo aí a movimentação ao vivo das pessoas que já estão aproveitando esse atendimento. 12:02 agora, você que está aí no seu intervalo, da hora do almoço, saindo do trabalho, de repente pode dar uma passadinha por aí para relaxar com todos os serviços de bem-estar, os serviços de cidadania, de documentação e de saúde também para você. Vamos circular agora pelo trânsito da Avenida Agamenon Magalhães. A gente vê a movimentação aqui da Ilha do Leite, os motoristas que estão sentido Olinda, uma movimentação que começa a se intensificar agora que passamos do meio-dia e as pessoas estão seguindo aí para os compromissos da hora do almoço. Seguimos pela Avenida Pan-Nordestina, bora para Olinda. Não temos imagens aí da Imbiribeira, vendo aí os motoristas na Mascarenhas de Moraes. Os motoristas que vão sentido ao bairro de Afogados estão no lado direito aí do seu vídeo e do lado esquerdo os motoristas que vão sentido aeroporto. Agora quem está do lado direito, o semáforo abriu e a gente observa alguns pontos de retenção aí também no trânsito, alguns pontos de lentidão neste horário. Agora vamos seguir para outro ponto. Agora sim, a Avenida Pan-Nordestina, em Olinda, a gente observa essa movimentação ao vivo aí. Essa câmera está instalada pertinho do Fórum da Cidade. No lado direito, os motoristas estão indo sentido Recife, lado esquerdo, sentido Litoral Norte, sentido Paulista.
Agora a BR-101, vamos ver como está a movimentação nas nossas rodovias federais. A gente vê aí a movimentação em Abreu e Lima. Os motoristas aí estão sentido Goiânia, também estão indo sentido ao estado da Paraíba. Movimentação intensa agora neste horário. A seguir, nos 60 anos da TV Globo, você vai ver como um estilo musical que nasceu na periferia do nosso estado conquistou o Brasil. E hoje é orgulho nacional, é música da gente, de gente da gente, que conta a história de todos nós. O brega é a nossa cultura e tem que respeitar. O NE1 volta em instantes, agora 12:04. Estamos de volta e a varicela, mais conhecida como catapora, é uma doença viral bastante contagiosa. O sintoma mais comum é a irritação na pele, que causa bolhas acompanhadas de coceira. A principal forma de evitar a doença é com vacinação. Mas nos postos de saúde de municípios da região metropolitana, não está fácil de encontrar o imunizante. Um assunto que o NE1 vem acompanhando. Nájila é mãe de uma menina de 12 anos. Ela perdeu as contas de quantas vezes precisou ir a postos de saúde perto de casa em busca da vacina contra a varicela, a catapora. A vacinação era para ser algo bem simples e acessível para todo mundo, né? Tanto os profissionais de saúde como os governantes aconselham a gente prevenir, porque é sempre melhor prevenir do que remediar. Porém, como é que a gente vai prevenir com a falta de vacina? É uma coisa muito difícil. Ela mora no bairro do Nobre, em Paulista, e desde o ano passado procura o imunizante para atualizar a caderneta de vacina da filha. Da última vez que eu fui, chegaram apenas 10 unidades, a atendente me informou, a recepcionista, e ela disse que no mesmo dia acabou. Aqui em Paulista mesmo, já tem um ano aproximadamente, fez em março, que eu tento vacinar minha filha e não consigo. Já fui em vários postos de saúde e eu sinto que aqui também tem uma dificuldade maior, porque além da falta da vacina contra a catapora, a gente tem a falta de profissionais também. Como mês passado mesmo, aqui no posto, a enfermeira entrou de férias e aí ficou suspensa a vacinação. Então tudo isso gera todo um transtorno para a gente. Então não vou mentir para você, eu fico com um grande receio da minha filha pegar a catapora. A catapora é uma doença viral altamente contagiosa. Os sintomas começam a aparecer entre 10 e 21 dias após o contágio e envolvem manchas e bolhas vermelhas no corpo, mal-estar, dor de cabeça e febre. De acordo com o Ministério da Saúde, a prevenção inclui vacinação, o isolamento de crianças com varicela, que só devem retornar à escola após todas as lesões terem evoluído para crostas, e a higiene das mãos após contato com as lesões. Juliane mora em Jaboatão dos Guararapes e tem um filho de 1 ano e 9 meses que ainda não tomou a vacina. Ela já circulou por diversas cidades da região metropolitana do Recife, mas não encontrou o imunizante nos postos de saúde. Tudo que eu escuto é, não tem previsão de chegada, não tem previsão de chegada. Já fui nos postos aqui de Jabotão, já fui nos postos de Recife, de Olinda, de Paulista, onde você imaginar eu já fui. A última atualização que eu tive foi que após o carnaval chegaria uma remessa, aqui em Jabotão, né? Chegaria uma remessa dessa vacina. Porém, desde então, eu estou indo praticamente toda semana e continua sem previsão. Essa remessa nunca chegou, se chegou, eu não sei aonde que chegou, mas nos postos aqui próximo da minha residência não tem. A vacina contra a varicela é enviada aos municípios por meio do Ministério da Saúde. Nós procuramos o órgão para explicar por que está faltando o imunizante. O Ministério da Saúde disse que fez um envio de vacinas contra a varicela e que a situação está regular para Pernambuco, apesar das limitações na produção global do imunizante. Informou ainda que este ano foram enviadas 76.920 doses ao estado. A Secretaria de Saúde de Pernambuco disse que ontem à noite recebeu 26.500 doses da vacina e que está organizando a remessa para encaminhar aos municípios na próxima semana. Vamos continuar nossa conversa sobre a importância de se prevenir contra a catapora. Natália Dielu está de volta para falar sobre essa doença que também pode se manifestar em adultos, né, Natália? É verdade, Maristela. Principalmente, né, assim,
Na verdade, quando esse adulto não teve na infância, e esse adulto pode ter complicações mais graves se ele não tiver a vacina, né? A gente está aqui ao lado da doutora Larice Parente, que é médica pediatra. Vai explicar para a gente, doutora, que os adultos podem ter complicações, assim como outros grupos, né, que são mais vulneráveis. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, pessoal que acompanha a gente em casa. Então, a varicela, que é popularmente conhecida como catapora, né, é uma doença causada por um vírus, que é muito comum na infância. A gente ouve muito falar sobre isso em crianças. Realmente, na infância, ela vai ser, na maioria das vezes, uma doença benigna e autolimitada, mas em adultos e alguns grupos, como, por exemplo, gestantes, recém-nascidos, idosos, pessoas que fazem quimioterapia ou que têm algum problema na imunidade, né, uma deficiência de imunidade, elas podem ter complicações mais graves da doença. Entre essas complicações, a gente teria a pneumonia, né, e casos de encefalite, que é mais grave ainda, precisando de um tratamento, um acompanhamento mais de perto. Então, a falta da vacina, quando a gente fala assim, né, no ciclo de crianças, assim, é bem preocupante, né? Sim, porque a vacina, né, a gente tem duas formas de tentar prevenir essa doença. Então, a pessoa que já teve a catapora, ela vai ter imunidade duradoura para o resto da vida dela, mas quem não teve necessitaria da vacina para conseguir ter essa imunidade, né, e evitar essa doença que pode ter essas complicações importantes. Como é a transmissão, doutora? A transmissão ela acontece por contato direto com gotículas, então via respiratória, espirro, secreção e também a secreção das lesões de pele. E o tratamento, como é feito? Bom, por ser uma doença viral, não existe uma medicação para chegar lá e destruir aquele vírus. Geralmente, o tratamento ele vai ser feito com sintomáticos, que a gente fala, né? Então, medicações para aliviar os sintomas como febre, que pode acontecer, dor no corpo, para aliviar o prurido, que é a coceira, né? Medidas de higiene para cortar as unhas, para poder não ficar coçando muito e evitar infecção de pele. Então, basicamente, são medidas de suporte que a gente faz. Ô, doutora, a pessoa que tem uma vez não vai ter nunca mais? Teoricamente, sim, né? Quem tem o contato com o vírus, o corpo da gente cria imunidade e fica com a imunidade para esse vírus. Então, se em um dado momento ele tentar retornar, o corpo da gente vai combater esse vírus sem causar nova doença. A senhora disse que na vida adulta, a senhora estava me dizendo antes da gente entrar aqui, que a catapora pode se manifestar de outra forma, né? Sim. Na vida adulta, né? Aliás, até na infância também pode acontecer, que é o herpes zoster, que é uma outra doença causada por esse vírus, que ele fica lá guardadinho, como se ele ficasse lá guardado, né, no nervo da gente, e quando há uma queda de imunidade, esse vírus ele pode voltar a reativar e causar essa doença que é o herpes zoster. Ô, doutora, é importante não subestimar a varicela, a catapora, porque antigamente a gente ouvia as pessoas mais velhas falarem, tem que pegar logo, porque já pega logo, já fica livre, mas podem ter complicações, não dá para subestimar. Com certeza não dá para subestimar, né? Como eu falei, em alguns grupos de risco, ela pode ser catastrófica. Então, por exemplo, uma gestante, ela não pode ter contato com uma pessoa que esteja com a doença, né? Porque pode acarretar em uma formação fetal, problemas para esse bebê, se for próximo ao nascimento. Uma pessoa que, por exemplo, está fazendo uma quimioterapia ou tem alguma outra doença grave da imunidade, ela pode ir ao óbito por causa do vírus da varicela. Muito obrigada, viu, doutora Larice Parente, é muito importante falar sobre isso, né? E tomara que essa vacina aí seja garantida para todo mundo que precisa. Maristela. Tá fazendo falta, né, Natália? E é um imunizante muito importante. Agora a conversa é com quem foi produtivo a vida inteira e parou de trabalhar. É que finalmente a aposentadoria chegou. Uma fase que representa muitas mudanças. Talvez essa seja a realidade da sua mãe, do seu pai, de uma tia. A verdade é que esse novo momento mexe com a família toda, mas principalmente com quem deixou de ter uma rotina. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a psicóloga Giedra Marinho. Boa tarde, bem-vinda, Giedra. Tudo bem? Tudo bom? Pode sentar aqui, por gentileza, para a gente bater um papo sobre este assunto, né? A aposentadoria tão sonhada, né? Pois é. Mas, de repente, ela pode virar uma questão para esse idoso, essa pessoa que alcançou a aposentadoria, mas agora não sabe fazer. O que fazer com esse tempo livre? Exato. Então, eu sempre digo que a aposentadoria ela é um momento tenso, denso e intenso. Tem perdas, mas também tem ganhos, né? Eu acho que a grande palavra-chave para a gente falar de aposentadoria é previsibilidade.
Como é que a gente lida com isso, né? Algumas empresas até têm o PPA, que é um programa de preparação para a aposentadoria, que vai ter conversas e diálogos sobre gestão financeira, de repente, como guardar dinheiro para abrir aquele negócio, né? Uma graduação, uma segunda graduação, ou até redirecionar, voltar para o mercado, né? Então, eu acho que as perdas, elas têm que ser pontuadas de uma forma, ok, o que eu faço com isso agora, né? Então, eu acho que é importante as pessoas terem ciência de trazer, de repente, antigos sonhos que não foram realizados e agora é o momento, uma viagem, né? Então, eu acho que é nesse sentido. Em que momento começar esse planejamento? Pois é. O modelo espanhol de empresa, que eu acho bem interessante, eles começam a falar de 5 anos. A partir de 5 anos, começam a fazer essa preparação. Gestão empresarial, gestão emocional, né, para esse funcionário. Não são todas as empresas que trabalham, mas eu acho que 5 anos é um tempo muito interessante. Né? De repente eu quero abrir um negócio, então eu vou poupando dinheiro. Uma coisa que muitos aposentados não se dão conta é que o salário nem sempre vai ser o mesmo, né? E tem gente que não se prepara, tem gente que paga a faculdade dos filhos, paga plano de saúde de netos e de repente tem um choque porque não teve todo esse planejamento, né? E aí, quando não houve esse planejamento, né? A pessoa se aposentou, agora tem uma nova realidade, uma nova rotina, novas despesas também, Isso. muitas vezes um ganho salarial menor. E aí, o que fazer? Pois é. O que acontece no Brasil, né? Muitos voltam ao mercado de trabalho. Né, voltam ao mercado de trabalho porque não conseguem dar conta das contas básicas de casa. E aí tem uma questão que é muito séria, a OMS fala que por conta dessa volta ao trabalho, que não foi muito bem administrada, acontece em 15%, 20% dos casos, alguns idosos aposentados recorrem a vícios como álcool e jogos. Né? Então, isso é uma questão muito séria, porque não teve essa preparação. E, de repente, se vê, meu Deus, eu tenho contas para pagar, não tenho dinheiro. Então, tem que trabalhar de novo. E aí entra as questões de depressão, de ansiedade, né? E como cuidar das mínimas coisas, hein, Gedra? Porque, às vezes, dentro de casa, né, parece que o idoso vai perdendo essa capacidade de sonhar, de pensar essa nova fase, de pensar essa nova etapa. Eu já ouvi alguns idosos dizendo isso. Por que eu vou fazer as minhas unhas? Por que eu vou me arrumar hoje? Por que eu vou ao salão para arrumar o cabelo, por exemplo, se eu não vou trabalhar na segunda-feira? Eu estou dentro de casa mesmo. É um pensamento que tem que ser modificado? Com certeza, E como? Com certeza. A gente fala de síndrome do ninho vazio, né? É aquele momento que os filhos saem de casa, que agora eu não estou mais no labor produtivo e eu faço o quê? Então, o autocuidado, a autogestão, é o cabelo, é uma unha, atividade física, de repente mudar a alimentação, porque o idoso ele tem muitas comorbidades, pressão alta, diabetes e tal. Então, você falou uma coisa muito importante, o autocuidado é muito necessário nessa fase, porque as doenças, elas acontecem também por conta de idade e tal. Então, é aquela situação. Quais sonhos eu tinha na juventude que não foram realizados e que agora, nesse momento de aposentadoria, eu posso realizar? Né? Eu acho que essa fase é uma fase que ela é tensa, densa, intensa, mas ela pode ser extremamente acolhedora e produtiva quando você se permite realizar sonhos de uma forma objetiva, com previsibilidade, né? De repente, um novo negócio. Eu tenho muitos alunos em graduação e pós-graduação, mais 60. Então, eu acho incrível, né? A motivação, a força que eles têm de estarem buscando uma nova graduação, de querem entrar no mercado de trabalho. Às vezes, eles têm mais energia do que alguns jovens, né? Então, eu acho isso formidável. Agora, tem muitos idosos e muitas pessoas aqui aposentadas que estão acompanhando a gente agora e estão pensando, Gedra, mas os meus filhos saíram de casa, né? Você falou sobre essa síndrome do ninho vazio, né? Os meus filhos saíram de casa, mas eu, de fato, fiquei só. Às vezes, essa pessoa não tem filhos, não tem parentes próximos também, essa pessoa vive uma outra realidade e ela realmente fica muito isolada, ela não tem mais o convívio social do trabalho, aquela rotina do dia a dia. Como sair desse estágio de tristeza também, de solidão, muitas vezes? Eu acho que tem alguns caminhos. Um caminho é do voluntariado. Eu acho que quando você se dá, você tem em troca até mais saúde mental, mais equilíbrio. Eu acho que é um caminho fantástico. Outra questão, eu acho que é, de fato, procurar uma ajuda psicológica mesmo. Em alguns casos é necessário, né? Uma boa terapia. Acontece muito a questão de ansiedade, depressão, insônia, em boa parte dos idosos que se aposentam. Então, a atividade física é fundamental, né? Mudança da alimentação. Então, eu acho que algumas questões. Saia do seu núcleo só, né? Eu estou sofrendo. Ok, mas eu posso ajudar outras pessoas e outras pessoas podem me ajudar a sair desse sofrimento.
Voluntariado, eu acho que é uma grande questão para isso. Fortalecer o cérebro com essas novas Sim, atividades, fortalecer perfeito. a memória também. Isso vai combatendo o envelhecimento? Muito, muito. Você tocou num ponto extremamente importante. Atenção, concentração e memória são funções executivas que, com o envelhecimento, elas tendem a declinar, né? Então, jogos, participar de jogos, tem cursos para idosos que trabalham essa questão do cérebro. É bem interessante, né? Até para não perder a independência, a autonomia no dia a dia. Autonomia, perfeito. Que é muito importante também, né? O último conselho que você daria, então, para as pessoas que estão acompanhando a gente, o nosso tempo está acabando. Pois é. Previsibilidade. Se programe para esse momento da aposentadoria, né? Eu acho que isso é o mais importante. Planejamento. Planejamento. Giedra, muito obrigada por sua participação ao vivo. Sempre bem-vinda ao NE1. Boa tarde. Boa tarde. Chegou a hora de conferir as opções de diversão que a gente separou para você curtir neste fim de semana. É o Sextou do NE1. Estamos passando aqui para avisar para vocês que nesta sexta-feira, dia 25 de abril, Banda Lapada é a presença confirmada onde, Kleber? Lá no 100% Brasil! Isso aí, com a apresentação do nosso queridíssimo Marcílio Montier. Banda Sedutora e DJ Júnior. Alô, nação forrozeira, aqui quem fala é a cantora Monique Carvalho e eu tô passando para te fazer um convite arretado. Hoje vamos estar comemorando o aniversário do Som do Forró lá na Sala de Reboco. Nós fazemos o Alto da Via Dolorosa. Gostaríamos de convidar você e sua família a viver essa experiência conosco. O Alto da Via Dolorosa é uma opereta e nela a gente reconta os passos de Jesus. E no sábado, dia 26, estaremos na Igreja Nossa Senhora da Piedade. Venham e tragam toda a sua família. Eu, Jorge Cardoso, quero convidar todos vocês para estarem presentes no Festival Recife Carinhoso, nossa comemoração do Dia Nacional do Choro. Estarei junto com muitos amigos. Eu sou Bárbara Aires, passando aqui para convidar todos vocês neste sábado, 26 de abril, a partir das 21 horas, para o Boteco do Severino, que fica na Encruzilhada. E eu estarei lá junto com meu filho, Ângelo Gabriel, fazendo muito forró e teremos uma participação mais do que especial do nosso caboclo sonhador, Maciel Melo. Estamos aqui para convidá-los porque no dia 26, na Casa Estação da Luz de Olinda, o Quinteto Violado estará apresentando o espetáculo Tempo, com muitos convidados importantes. 26 de abril, papai, eu vou estar lá no Bar Caçarola, lá no Poço da Panela, próximo à Igreja do Poço. É isso mesmo. A volta do Forró Pegado, no Sambinha Chacó, vai ter De Boa, vai ter Rafa Mesquita, muito samba. Convido todos vocês, sábado, no Sambinha Chacó, a volta do Forró Pegado. Passando por aqui para um convite especial, que é o meu show no projeto Vila Sonora, no Teatro Municipal de Camaragibe, neste sábado, dia 26. A programação começa às 18 horas. Nós somos do grupo Lá da Rua. Viemos convidar vocês para o dia 26 de abril. O festival Reconhecer, que fica aqui no bairro do Pina. Então chama todo mundo. O grupo Lá da Rua está confirmado. Vai ter muito pagode, muito samba para vocês curtir. Então vem-se embora. Aqui é o Fran. Eu tô com um recado maravilhoso para vocês. É de Recife, dia 26. Eu tô chegando no Plaza Shopping, no festival Viva Mães 2025, com o meu show de voz e violão inédito em Recife. Tô muito feliz com isso. Próximo sábado, dia 26, a partir das 19 horas, eu, Ed Moraes, vou estar no Mercado da Torre fazendo muito forró para vocês. Alô, alô, Goiânia, meu Pernambuco, passando para deixar um recadinho para vocês. Estaremos aí tocando exatamente às 21 horas, tá bom? Então cheguem cedo, porque à noite a gente vai dominar cantando com muita música apaixonada e vocês não podem deixar de comparecer, porque vai ser cedinho. Alô, família! Aqui no Teatro Boa Vista tem o Circo Mágico do Palhaço Chocolate! E aonde é que tem esse Circo Mágico? No Teatro Boa Vista, às 10 da manhã. É imperdível! Eu tenho um grande convite para fazer para todos vocês, para uma grande festa na floresta! Isso mesmo! E vai acontecer no dia 27 de abril, no domingo, lá no rooftop do Shopping Tacaruna! E melhor ainda! É gratuito! O coral da Primeira Igreja Batista te convida para assistir ao musical Foi Por Você, um espetáculo que fala da maior prova de amor que já existiu. Será realizado dia 27, próximo domingo, às 18h30, no Templo da Primeira Igreja Batista Camaragibe. Nesse domingo, a partir das 13 horas, eu, Vanessa Oliveira, estarei na calçada do Frege, ali na Avenida Rio Branco, coração do Recife Antigo, te esperando pra gente fazer uma forrosada daquelas.
E amanhã, às 11h45, a Globo exibe um Espaço Pernambuco especial em comemoração aos 60 anos da emissora. Encontros, surpresas e boas histórias aguardam por você. No rosto de cada pernambucano, uma história que pode ser contada. E nesses 60 anos, para todos eles, a Globo já contou alguma. Rotinas que se misturam com a nossa programação. Histórias transformadas pelos exemplos que surgem na tela. Relações de afeto construídas com quem todo dia pede licença para chegar junto. Pegamos a estrada e seguimos a rota da programação. Começamos e terminamos o dia com quem não deixa de assistir a Globo. É amanhã, às 11h45. A TV Globo completa amanhã 60 anos. O NE1, claro, faz parte dessa história. O telejornal estreou em 1983. De lá para cá, são 42 anos mostrando Pernambuco para os pernambucanos. Nesse momento tão especial da nossa história, o NE1 decidiu olhar para um aspecto que o nosso estado tem de sobra, a cultura, mais especificamente para a música. Nossa equipe preparou um documentário em 2 partes sobre o ritmo que está por onde a gente passa, nas ruas. Você acompanha agora a primeira parte de Tem que Respeitar. Pernambucano tem orgulho de ser, também de sentir, trabalhar, ouvir e cantar. O ritmo das cidades ferve. Se reflete no compasso marcado. Mas é de mãos dadas que a gente se sente mais forte, vice. É um calor danado que acelera batimentos, potencializa sensações. É brega? Pode ser. Qual o problema? Sem modéstia aqui. É a terra de altos coqueiros, irmão, que tem encantos mil. Dos 60 anos da Globo, o NETV, primeira edição, agora NE1, fez parte de 42. E durante todo esse tempo, o telejornal reflete nas nossas telas o que de mais relevante acontece em Pernambuco. E a cobertura da nossa cultura sempre foi muito importante. Primeiro desfile do Galo da Madrugada, a gente tava lá. E a Ciranda de Lia, presente aqui desde a década de 1980. Quando o Coco de Selma chegou aos Estados Unidos, o NE1 mostrou. E o que dizer dessa turma revolucionária, que juntava rock e maracatu na lama? Nós fazemos mangue. Mas de todos esses ritmos, tem um que a gente quer destacar. Um que a gente ouve com muita frequência, em todo canto. Para alguns é estilo de vida, a gente pode chamar assim. Que começou mega romântico, foi se transformando, se misturando com o funk, que tem até um rei aqui em Pernambuco. Já sabe, né? Recife tem espírito, um pedacinho do Brasil. Eu poderia ter escrito: garçom, eu sei que estou sendo inconveniente e que todo alcoólatra no estado etílico Y, né? Bom, é garçom, eu sei que estou enchendo o saco e que todo bebum fica chato. Reginaldo Rossi escancarou a sofrência em rede nacional. Ele pensou que a brincadeira, mas vai começar o Arquivo Confidencial. Quadro dedicado a grandes estrelas. É muito prazeroso saber que o Brasil tem um artista do quilate do Reginaldo. Aqui nessa mesa de bar, celebrou uma carreira que começou lá na Jovem Guarda. De escutar centenas de casos de amor. Só que a Jovem Guarda era um movimento muito grande. Então ele disse: rapaz, para ser mais um aqui, eu vou voltar para o Nordeste. E ele voltou para o Nordeste, começou do zero aqui, fazendo circo e tal, e cantando as músicas românticas dele e dos amigos dele. Né? E foi quando o pessoal começou a taxar isso de brega, né? Então, ele cantava o quê? Ele cantava Valdir Soriano, cantava Roberto Carlos, cantava Amado Batista.
Em 2007, a Globo Pernambuco gravou o especial 40 anos de reinado. Ei, vem cá que eu quero te mostrar. O show não tem que ser um show de técnica, tem um show de feeling, de sentimento. E o povo daqui? Reunindo uma multidão. O povo daqui gosta de cantar, tem religião, gosta de rezar. Cristianismo, candomblé, muita cachaça e muita mulher. O Reginaldo Rossi vai para as emissoras nacionais, ele se nacionaliza, ele vai gravar especiais na televisão local. Isso é muito importante para a popularização da música brega, que vinha também de muito estigma. Então, quando a música brega entra na televisão, ela reduz o seu estigma. Sentado numa mesa de bar, como se esperasse alguém chegar para bater um papo, tomar uma cerveja, um pedaço de papel representa a letra de Garçom. A estátua em homenagem a Rossi lembra o seu legado musical que anima festas até hoje. E pra matar a tristeza, quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Me deite no chão. Você disse que não é sósia de Reginaldo Rossi. O que é que você faz? Eu canto as músicas do Reginaldo. A ideia é relembrar os sucessos que tanto me comovem, comove a banda e o público. A The Rossi foi criada após a morte de Reginaldo, com alguns músicos que faziam parte da banda do rei. mandou uma carta pra me avisar. Duvido o Salão de Dança, uma gafieira, o Clube das Paz com sua orquestra maravilhosa, não tocar nem que seja uma música de Reginaldo Rossi. É o que eu falo no show. Quem não gosta de brega tá morto. A mídia entrou nessa divulgação do brega no estilo de música dele. Ele disse, não, agora que eu tenho essa abertura, eu vou dizer que eu sou brega e a música brega vai ser... E ele abriu, eu acho que o Reginaldo abriu ele pavimentou essa estrada aí que o pessoal veio atrás com muito forte. Eu sou Michele Mello, a rainha do brega. Eu vejo que depois que o brega se introduziu na Globo, vamos dizer assim, né? A gente conseguiu alcançar muitos outros degraus. É como se alguém influente chegasse e dissesse assim, isso aqui é bom sim, pode ficar junto, pode abraçar, você pode ouvir, não é feio. Na Central da Periferia, em 2006, Regina Casé apresentou a cantora ao Brasil. Peraí, só um minuto. Já começou? Já começou. Parece que já tá no meio, tem que ter uma entrada mais triunfal. Canta, meu povo! E a produção, à altura do título de Rainha do Brega, só aumenta. Bailarino, equipe técnica, auxiliar de Michele, filmmaker, então cerca de 20 pessoas rodam com a gente para que faça o espetáculo dela acontecer de verdade. Rafael escolhe todo o repertório. Eu já escolho as roupas que vão combinar, né, com aquele repertório, com aquelas músicas. E, em sequência, mostro tudo para a Botelho e a gente cria as coreografias. E ela sempre está muito engajada assim, nesse processo coreográfico. Ela sempre me deixa muito à vontade para criar muita coisa. Eu trago referências, assim, justamente pensando nas referências que ela é fã de Michael Jackson, Beyoncé. Eu te dei todo o meu carinho, te chamando de vizinho. Por você eu não estou sozinha. É um meio que me encanta muito, que desde muitos anos assim atrás, né, quando eu não dançava, me encantava. E depois que eu consegui
fazer parte do meio, mesmo assim, ainda é muito encantador. Nascer dentro de uma favela era não crescer na vida. E por isso que o brega é tão importante para mim hoje. Porque o que a gente vê hoje nas ruas, diante de tantos anos, é que o brega chegou para mudar isso. O brega é um movimento, não é um ritmo. É um movimento que resgatou, a verdade é essa, resgatou a dignidade da periferia. Deu ao morador da periferia o direito de sonhar, de dizer que ele pode sim ser alguém, mesmo que ele tenha nascido sem nada, sem ter quem indique, quem ajude, sabe? E depois ele voltar para ajudar a comunidade dele. O ritmo, o movimento que bate no coração de Pernambuco é o brega. Você pode até não gostar, mas vai ter que escutar e respeitar. E se bate no coração do pernambucano, é claro que tá na Globo. Vocês três fazem parte disso, tá? Graças a vocês da Globo e toda a nação quitareira. Quem aí viu esse concurso no NE1 em 2014? Foram quase 400 candidatas. Estilo realmente um Big Brother. Eu passava na rua, pessoal, tô voltando em você, galega. Imaginem você tá indo num restaurante, hora do almoço, e tá as mesas falando sobre... Eita, vai começar. Não, eu acho que quem vai ganhar é tal. O anúncio da vencedora foi ao vivo no NE1. Voltou assim o filme de quando eu ganhei, né? É muito emocionante você cantar uma música e ter a resposta do público. A banda Kitara, que é uma das bandas de brega mais estouradas do Recife. Depois do concurso, a banda foi parar no Esquenta. Vanessa passou um ano na Kitara, que hoje está com nova formação. Rodrigo Mel, Dom Silver, Bru e Clarinha. Sim, a TV, ela não só faz parte da cultura do nosso país, como ela projetou e continua projetando vários artistas. O Grupo Globo deixa a gente muito feliz em vocês estarem dando voz aos talentos. Entre 2013 e 2019, o quadro É Pipoco deu voz e ouvidos a quem bombava na música em Pernambuco. Foram 38 reportagens. Banda Torpedo, Troinha, MCs Metal e Cego e a Musa do Calypso. Eu acho que é fundamental a gente trabalhar muito, degrau por degrau, degrau por degrau. Que vergonha! Todo esse conhecimento é ver que o trabalho está sendo reconhecido. Ah, mas foi fofa. Continua achando a mesma coisa? Eu continuo. Trabalha e trabalha. Trabalhar, com certeza. Priscila Senna, na época vocalista da Musa do Calypso, foi a artista escolhida para a estreia do É Pipoco. Mostramos os cuidados com coreografia, maquiagem, figurino, cabelo. Uma coisa não mudou: a cor do cabelo. Verdade. Não tem como, assim, sabe? Eu acho que é a minha marca. Eu acho que é um amuleto da sorte, sabe? Todo mundo fala, os meus fãs adoram. E eles não deixam, tipo, eu tirar a cor de jeito nenhum. Já tentasse, foi? Já tentei. Eu fico curiosa para me ver morena assim, sabe? Eu fico curiosa, como que deve ser? Será que eu vou me estranhar? Mas eu não tenho coragem de mudar. Quero dizer que o público merece todo esse capricho que eu tenho para vocês. Depois dessa entrevista, Priscila não deixou mais de aparecer na Globo. Fátima Bernardes, o programa da Xuxa, que eu fui lá cantar. Vocês têm muitas coisas legais. O nascimento do meu filho, vocês estavam lá. E hoje ele está com 10 anos de idade. É muita coisa legal, né, que a televisão me proporcionou. E vocês estiveram junto comigo, acho que nos melhores momentos assim, da minha vida e carreira. No programa Encontro, Fátima te perguntou. Priscila, me diga uma coisa, o que é ser brega para você? Ser brega para mim é ter atitude. Ser brega para mim é cantar o amor, né? Letras bonitas, é a sofrência mesmo. Pintei o meu cabelo, me valorizei.
tá no sangue, gente. É o que eu me vejo cantando, assim, pro resto da minha vida. É o brega, é o amor, é falar das histórias das pessoas. Eu sou uma contadora de histórias. Pensou que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir pra voltar. Acabou não, viu? Daqui a pouco tem a segunda parte do documentário Tem que Respeitar, com mais brega romântico e brega funk. Em instantes, assim que o NE1 voltar do intervalo, até já, 12h42. Visite e aproveite! É aqui nas comunidades que o NE1 se sente em casa. E é daqui também que saem os principais nomes do brega pernambucano. Distante dos grandes centros, a periferia concentra inúmeros problemas, a gente sabe. Acontece que os músicos daqui decidiram retratar essa realidade em letras de canções com um olhar apaixonado. A história do Pernambuco e a relação do brega com a periferia, ela passa por revelar uma periferia afetiva. Uma periferia que ama, uma periferia que está com os problemas sociais. Se a gente for pensar o samba, o funk, eles estavam falando muito de resistência, de luta e tal. O brega luta através do amor, do romantismo, dessa relação que faz aparecer uma periferia romântica. Uma periferia que está olhando para os problemas sociais, mas também está falando dos seus afetos e das suas relações de amor. E sabe quem é fera nisso? Elvis Pires. Ele conversou com o repórter Bruno Fontes. Tipo uma frasezinha, você tira dali, tem tipo frase que fica todo mundo repetindo, aí você vai e pega. Lembra tem algum exemplo que você que surgiu assim? Mulher não trai, mulher se vinga, é uma frase que tinha na época Facebook. Apaga aquelas fotos que a gente tirou em Dubai. De ajudante de pedreiro e vendedor de picolé a um dos maiores compositores do gênero. A gente tinha a banda e não tinha música. Então eu disse, rapaz, eu vou tentar fazer. Fiz uma, fiz outra. Começou a tocar e a gente pega gosto, né? Eu comecei uma banda, eu mesmo coloquei na minha e peguei todas as músicas que eu tinha. Eu saí botando, tudo de graça, em banda que tava começando, ó. Tem fulano ali, tá iniciando, música, empestou, aí os grandes vieram. A minha emoção maior é na hora que eu tô criando ali, quando tá produzindo a música e tal. Eu curto mais esse momento da música nascendo do que depois ouvindo, entendeu? Elvis Pires tem mais de 300 músicas registradas. Quando a gente começou a passar na Globo, a gente venceu. Quando a gente via a nossa música na Globo, a gente participava do NETV, daquele que sempre tem um quadro de música e tal. A gente era demais, é demais ainda. Né? A principal parceria dele na música é a cunhada, a dona desse sucesso. Sabe quem é? Me valorizei, entrei na academia, eu malhei. E a volta por cima e hoje te mostrei meu novo namorado. Pensou que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir pra voltar. Em 2025, vamos fazer a gravação do DVD, o TBT da Priscila Senna. O pessoal pede muito e vai ser bem especial e emocionante. Eu quero fazer uma releitura desses figurinos, né? Fazer um repertório, vai ser bem incrível, porque é muita música, é muito repertório, muita coisa. Eu quero até pegar de vocês também, das televisões, porque esse vídeo que você me mostrou agora eu nem lembrava, sabe? Se eu não me engano, eu tenho até esse vestido também, que eu tô vestido esse colorido nessa reportagem do É Pipoco. Então, vocês têm muitas coisas que podem até me ajudar também nesse TBT.
Aqui no Marco Zero, Priscila Senna fez história. Foi a primeira representante do brega pernambucano a levar o gênero musical ao palco principal do Carnaval do Recife. E no ano seguinte, o movimento brega vira o patrimônio imaterial da cidade. Eu tô em Recife! Eu tô na capital do brega! Quando a gente chega na Câmara e aprova a lei que torna o brega movimento patrimônio cultural e material da cidade do Recife, o movimento brega, a gente traz essa perspectiva que a Globo, inclusive, nos ajudou. Porque quanto mais a Rede Globo eleva, inclusive, o debate, a gente consegue consolidar essa política pública de trazer a periferia para junto, num lugar que ela nunca se viu. Se minha vida é errada. E a partir do momento da aprovação da lei, a gente conseguiu abrir portas, abrir caminhos para uma cultura periférica que pulsa, que resiste acima de tudo e que só precisa de oportunidade. O movimento brega é oportunidade. O movimento brega ele traz à baila toda uma questão social, inclusive, onde as pessoas por muito tempo não se viram num lugar e que hoje elas não só se veem como protagonistas desse espaço. Um marco assim, sabe, para o movimento brega, para fazer essa virada de chave, para mostrar para as pessoas que não é aquela coisa marginalizada, sabe? Que é aquela coisa legal, que fala de amor, que fala de cotidiano, que conta as histórias das pessoas. Então a televisão mostra isso, sabe? E aproxima a gente do povo. Abertura do Carnaval do Recife, palco principal. E o brega arrebata a multidão. Como foi se ver no Fantástico? Ai, meu Deus, foi uma emoção incrível, principalmente, né, de estar cantando o nosso ritmo brega nacionalmente, para muita gente conhecer, mostrar o nosso trabalho pro Brasil. E foi a minha primeira vez, né, nacionalmente, então foi incrível. Você botou um ponto final, eu só queria chamar sua atenção. Sem você, eu mal, agora tô chorando sentada no chão. Quem é o outro entre nós? Como uma menina de São Paulo, que chegou no Recife na adolescência, sem saber o que era brega, foi parar num grande palco da cultura popular da gente. Então, eu conheci o brega, né? Assim que eu cheguei aqui, já era muito forte, onde a gente passava, tocava. Então, eu me apaixonei logo de cara e as coisas foram acontecendo naturalmente e aos poucos mesmo. Recebi um convite para cantar com alguns MCs aqui. Comecei no brega funk, aí mais ou menos. E aí, logo após, eu fui chamada para cantar na banda favorita. E veio outra música e outra. E a galera foi abraçando, né? Me abraçando a banda. Graças a Deus, a Globo sempre abre portas pra gente. Tanto que está em vários momentos da minha vida. E pegou aí o crescimento bem bonitinho e me ensinando também. A gente fez um lançamento do nosso timeline no metrô do Recife. A galera também estava lá nos acompanhando a galera que estava lá. Foi de graça, a gente para do nada. E a Globo estava lá junto com a gente também. Nosso primeiro DVD que a gente gravou lá no português, a gente fez uma entrevista. Eu sou um pouco tímida, depois eu vou me soltando. Nessa entrevista, para divulgar o primeiro DVD, você falou assim: quero sim levar o nosso brega para a galera do Sul, para o Brasil todo. Eu quero sim que o Brasil todo conheça o nosso brega. Esse desejo se mantém em 2025? Com certeza, graças a Deus. 2024 foi um ano maravilhoso, né, pra gente, onde a gente levou Quem é o Louco Entre Nós, uma música incrível que rodou todo o Brasil. Você botou um ponto final. Agora a gente com outros projetos, pensando agora em outras possibilidades, porque agora a gente conseguiu alcançar, né, coisas que eu nem, nesse tempo dessa entrevista, nem imaginava que iria chegar tão longe. Tem brega no Brasil inteiro. Você tem o Tecnobrega do Pará,
Você tem o brega como música cafona dos anos 70, lá no Sudeste, de figuras como Amado Batista, né, e tal. E tem o brega em Pernambuco. Em Pernambuco, o brega assume uma faceta única, porque o brega em Pernambuco, ele tem tanto esse eixo da seresta, do romantismo masculino, que consagra a figura de Reginaldo Rossi. Depois ele tem essa figura das mulheres do brega, que isso a partir dos anos 2000 vai aparecer a Michele Mello, a Paula Espinho, essas bandas todas, né, Elisa Mel, quer dizer, essas divas do brega vão aparecer. E mais contemporâneo, já nos anos 2010, aparece o brega funk, que é um processo de jovialização do brega. Dançar, filmar e postar nas redes sociais. Isso é a cara do brega funk. E a ascensão do ritmo vem acompanhada do passinho, que é essa dança de movimentos rápidos. E é fácil encontrar nas comunidades jovens como Ismael e Ítalo que gostam de improvisar as coreografias. Posso falar rapidinho aí com vocês? Respira. Ítalo, onde é que vocês aprenderam a dançar passinho? A gente viu muito vídeo de Anderson Neff, assim como o Chef Tchê colocou, como estourou com a música de 2019. A gente começou a dançar também. E dançar passinho, é uma parada profissional ou é mais assim no tempo livre? Intencionalmente, no futuro é ser profissional, né? Aquecimento para as meninas. Antes de ser reconhecido nas ruas, MC Elvis era apenas o Juan, um menino que cresceu brincando nas ruas do Curado 4, em Jaboatão. Só na onda, aquecendo. Meu pai também, ele era músico. Meu pai tinha uma banda cover dos Beatles. Que massa! E minha mãe, ele era quem? Meu pai, ele tocava, né? Meu pai, ele dizia que era John Lennon. Boa! Aí, pronto. Aí, como é que se fala? Minha mãe também era fã de Elvis. Minha avó era fã de Elvis. Elvis é por causa de Elvis? Por causa de Elvis. Elvis Presley. Elvis Presley. Boa! Minha mãe, minha avó era louca por Elvis, aí foi onde botaram. Não, então era uma coisa meio rock and roll, era meio rock and roll. Aí disse, não, vou botar o nome dele de Juan, mas eu quero que tenha Elvis. Mas o sonho de criança não era ser uma estrela da música. Meu sonho era ser goleiro, né? Goleiro? Eu agarrava aqui, tinha uma escolinha de futebol aqui. Aí eu costumava vir pra cá, junto com meus amigos, jogava uma peladinha aqui no campo. Puxando a sardinha pro meu lado como professor, é uma pena não vê-lo atuando nos gramados. Mas eu fico muito feliz, porque o brega é cultura nossa, isso é mágico. MC Elvis conquistou uma antiga vizinhança e milhares de fãs. Eu digo no trabalho, todo mundo diz que é mentira. Tu diz o quê no trabalho? Que eu conheço ele, que ele foi criado com meus filhos, que a mãe dele mora aqui, aí diz que é mentira. Agora mostrou que é verdade. Agora pronto. E para se manter em evidência, a receita é sempre lançar hits e novas parcerias. Seja bem-vinda. Obrigada. Pra a nossa fábrica de hits aqui agora. Tchau. Alô, tropinha. Oi, Fique à vontade. Esses são nossos parceiros. As gravações são num estúdio em Boa Viagem. Vai ser tudo na hora, tá? Dedé, qual é a diferença da gravação de um brega romântico para a gravação do brega funk? A praticidade, né? A facilidade de pegar os beats, o produtor musical, que junta ali os beats e faz tudo pelo computador mesmo, não precisa dos instrumentos. Com o computador, com a modernidade, ele consegue captar o áudio de alguns beats, de alguns instrumentos e juntar e fazer uma batida bem pra cima no brega funk. Primeiro a gente pega a capela, né, o MC, quem tá cantando, joga pra dentro do programa, conhece o que é que ele tá falando, o que é que ele tá se referindo na voz, né? E depois a gente começa a jogar os pontos. O que são os pontos? Os pontos são um grito que faz ei, aí se serve de pontinho, uma faca que faz, aí se chama ponto também. E a gente joga tudo pra dentro do brega funk e faz acontecer. Em quanto tempo você é capaz de criar uma música depois que recebe a voz do cantor? Em meia hora. Hoje em dia, qualquer moleque de comunidade pode ter acesso a essa estrutura e produzir um brega funk. Você tem uma comunicação muito forte nas redes sociais, mas qual que você acha que é o papel da televisão na divulgação do brega funk? A gente tá naquela telinha ali, não é só, tô na TV, não, é uma realização pô, velho, quem nunca teve um sonho de aparecer na TV, né, no horário do almoço ali, tá ali e tal, pô. E, tipo, eu acho massa, quando eu passo mesmo, minha mãe só falta infartar.
olha tu, menino, tá aí vendo tu? Estão vendo tu aqui na TV. Então, tipo, pra mim isso é surreal. A televisão tem um papel central em nos colocar, em nos apresentar como pernambucanos também. E isso, quando o brega entra na televisão, quando o brega está disponível mediaticamente, né? Parece que a gente se conecta com ele de uma forma diferente. Se reconhecendo como pernambucano, se reconhecendo como recifense, se reconhecendo como nordestino. E o que esperar do brega pernambucano nos próximos anos? Novas vozes? Novas misturas? É difícil prever o que uma periferia tão criativa pode inventar, mas a Globo tá ligada em você. Queremos sempre chegar aonde nossa cultura floresce, mostrando quem faz e acontece, em qualquer ritmo, em qualquer lugar. Quem é o louco entre nós? E amanhã tem mais surpresas para você. O N1 estará ao vivo na rua mais bonita do Brasil, a Rua do Bom Jesus, no bairro do Recife. É o orgulho do pernambucano, tem muito significado para a gente e tudo a ver com a nossa história. A gente espera você, essa festa é toda nossa. E você, claro, pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você, bom fim de semana. Fique agora com o Globo Esporte.